Eu superei o medo. Eu superei a ansiedade. Eu superei a insegurança. Eu superei o bullying. Eu superei a automutilação. Eu superei o estresse. Eu superei a timidez. Pra você ver que tudo pode mudar, oh, oh, oh. Conheci a verdade, mudou a realidade em mim. Pra você ver que tudo pode mudar, oh, oh, oh. Então decidi permanecer assim até o fim. Uma das coisas que nós aprendemos no FTU é a superar os nossos problemas. E assim como nós superamos, você também pode superar. Vem com a gente! Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso FTU. É o podcast do FTU. Já espalha geral que nós começamos e o tema de hoje você viu é superação. Nós estamos aí contando os minutos para o Mega Help 2024 e é um evento de total superação, é um evento de valorização à vida e a gente quer falar hoje com os adolescentes sobre como superar tantos desafios vividos na adolescência. Quando nós falamos em superação, você vê que é uma ação que requer um esforço maior, além daquilo que é normal. E é necessário, nos dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão sendo tão atacadas na mente, ela ter sempre isso aqui na sua mente. Como você pode superar os traumas, superar as suas inseguranças, superar os desafios. Parece que tudo está mais difícil, então vai requerer de você também uma atitude mais corajosa, né? Exatamente. Nós vamos falar muito sobre isso. Temos o prazer de receber aqui a Mariana. A Mariana que aprontou muito na adolescência, hein, Mariana? Bem-vinda. Tudo bem? Sim, senhor. Você cresceu na igreja. Sim, senhor. Eu cresci na igreja, tanto que o pessoal da minha família até fala, seu primeiro passeio foi para a igreja. Porque eu saí do hospital, fiquei um tempinho em casa e já fui apresentada no altar. E mesmo crescendo na igreja, quando chegou na adolescência, você teve que superar muita coisa. Sim, senhor. Porque eu vim com uma bagagem já. Então, eu cresci sem meu pai, e aí eu cresci com aquilo dentro de mim. Olha, seu pai não gosta de você, seu pai te abandonou. Eu cresci com a única lembrança que eu tinha dele, era dele me batendo quando eu tinha 3 anos. E eu nem sabia o motivo. Então, eu cresci com aquilo. Olha, meu pai me abandonou, meu pai não gosta de mim, e eu não fiz nada. Então, ele é um monstro. Se eu pudesse, eu matava o meu pai. Vamos falar sobre isso. Tem muito adolescente que pensa nisso. Se eu pudesse, tem muitos que até já mataram. Você vai pegar o link do nosso Pode Isso de hoje, espalha geral, manda para os seus amigos. Você que tem amigos que são filhos de pais separados ou nem chegaram a conhecer os pais, eles têm uma insegurança, eles têm uma raiva muito grande. Você manda para ele o link e fala, olha, assista o episódio de hoje, porque o Pode Isso, ele vai te ajudar, tá bom? Já copia o link, coloca no seu status, dispara, porque nós vamos estar juntos aqui nos próximos minutos. A Mariana disse que cresceu com raiva do pai e hoje é muito comum encontrar adolescentes que a família está separada, né? Sim, senhor. E acaba que isso vem afetando em toda a adolescência, porque quando eu era criança, o fato do meu pai ser separado da minha mãe não abalava tanto. Mas conforme eu fui crescendo e foi começando, festa de Dia dos Pais, meu pai não estava lá. O pai de todo mundo estava e não tirava foto e o meu não estava. Então eu fui crescendo com uma rejeição e com uma insegurança dentro de mim. Ele me abandonou, todo mundo vai me abandonar. Então, para mim, todas as pessoas que estavam ao meu redor não gostavam de mim. E a qualquer momento poderiam me abandonar. Isso te fazia ser o quê? Insegura a ponto de ser agressiva, partir para cima? Ou, ao contrário, você era fechada que não queria nem conversar com ninguém? Não, eu era agressiva. Não a ponto de ir para cima, mas eu era muito grossa e queria afastar as pessoas. Porque eu falava assim, antes delas se afastarem de mim, eu vou me afastar. E acabou que eu cheguei do ponto de quando vai fazer a transição que eu tava na EBI pro FTU, eu comecei a influenciar na escola. Eu falei assim, não, aqui quem vai mandar vai ser eu. Então lá foi onde foi meu ponto fraco. Eu falei assim, não, eu preciso ter amizade e eu vou fazer de tudo. O vazio que eu tinha dentro de mim, eu falava, não pode ser só Deus que vai ocupar esse lugar. Ele não pode ser a única causa. Tem que ter mais alguma coisa que consiga preencher. E não fazia sentido, porque eu cresci na igreja, então eu sabia. A única coisa
que podia ocupar esse lugar e ia preencher o vazio era o próprio Deus. Mas eu falava, não, eu não aceito que seja só isso. Porque ele é o culpado do meu pai e da minha mãe ter se separado. Então, eu cresci no FTU e uma conselheira que me acompanhava sempre falou, você tem que perdoar o seu pai, perdoa, perdoa, perdoa. Eu falei, tá bom, eu perdoo, a culpada é a minha mãe, que ela não conseguiu segurar o relacionamento. Mas era quem te cuidava. Era quem cuidava de mim. É, porque tem muita gente que é injusto. Descarrega em quem cuida dele a frustração da outra pessoa que não está presente na vida. E veja que não basta só ter crescido na igreja, né? A gente sempre fala isso, Deus não tem neto. Chega uma hora que o adolescente começa a fazer as próprias escolhas, e se essas escolhas são movidas pelos sentimentos, pela raiva, pela mágoa, pela euforia, ele vai errar. Vai errar. E você, quando começou, então, chegar na adolescência, já queria fazer do seu jeito, já não respeitava a sua mãe, achava que você era dona do seu nariz. Sim, eu não respeitava nem a minha mãe, nem ninguém. Porque na igreja eu era rígida, eu era ríspida, eu era grossa, ao ponto de uma época depois chegou um pastor e falou assim, nossa, ainda bem que você mudou, porque eu tinha medo de você. 10 anos mais velho do que eu. Porque eu realmente não tinha filtros. Então, se era pra ser grossa, eu ia ser a mais grossa possível. Eu ia pegar ali. E aí, só que o que acontece? Minha avó é obreira. Então, quando a minha mãe me deixou na igreja, assim que ela me apresentou no altar, ela se afastou. Então, eu cresci com aquilo. Pronto, meu pai não é da igreja, minha mãe não é da igreja, só a minha avó que é da igreja, eu vou sair fora. Aí você se afastou também? Não, senhor, minha avó não deixou. Sua avó pegava no seu... Qual o nome da sua avó? Maria Luísa. Ô, dona Maria Luísa, é isso mesmo. A avó que pega ali, você vai, não, você não tem que querer, não. Ela sabia que era uma luta espiritual, a avó que insistia com você. Ela insistia tanto que eu já cheguei a ver demônio. Eu vi uma mulher sangrenta quando eu fechava os meus olhos. E aí foi ela que eu tive que recorrer, porque eu não conseguia dormir. Apagava as luzes e o meu terror começava. Eu não conseguia dormir. Minha mãe apagava a luz do quarto e eu ficava a noite em claro. Porque se eu fechasse os olhos, eu via aquela mulher sangrenta. Mas você era consciente que você tinha um problema espiritual? Sim, senhor. Só que eu era orgulhosa. Eu sabia que eu ia pro inferno e eu aceitava que eu ia pro inferno. Quando a minha avó falava assim, você vai pro inferno, eu falava, tá bom, mas quem vai sou eu. Orgulhosa. Orgulhosa. Né? Orgulhosa. Quando você fala isso, você não tem ideia. Você não tem ideia do que você tá falando. Você tá brincando. Você tá brincando com a sua eternidade. Se aqui a sua vida já é infernal, imagina na eternidade. Como os adolescentes que hoje buscam também, às vezes pensam que é só brincadeira, né? Vamos lá, mexer com bruxaria, com adivinhação, os joguinhos que eles veem lá na série e querem copiar. Você chegou a buscar o mal? Não, senhora, porque eu tinha consciência que era o lado espiritual. Eu sabia que o diabo existia, porque eu já tinha visto ele, mas eu também falava assim, eu não vou buscar Deus. Você queria fazer do seu jeito. Do meu jeito. A única coisa que me dava medo não era nem temor, era medo, era quando eu pensava no apocalipse. Porque eu falava assim, se eu for pro inferno porque eu morri, é uma coisa. Se eu for pro inferno porque Jesus voltou e eu não aproveitei a oportunidade, é outra. Sendo que era a mesma coisa. Você era uma sem vergonha. Sim, senhor. Vou te falar, viu? Olha, tem gente que cresceu na igreja e fica sem vergonha. Fica brincando com a fé, brincando com a salvação. Não dá valor no bem que recebe. Você desprezava o bem que recebia, desprezava o ensinamento. Você na verdade, estava dentro da igreja, mas a sua mente não estava. Não, senhor. E isso te levou a fazer o quê? Levou, quando eu cheguei na escola, né, as influências da amizade. Então, eu cheguei a ir para festas, tanto na época que é festa junina, a minha avó falava assim, você não vai. Aí eu falava, eu vou, porque eu preciso de ponto. Eu falava, não, é uma festa country. Eu levava outra peça de roupa na mochila, um short, eu ia de calça, levava um shorts curto, chegava na escola e eu me trocava. Porque eu tinha que ter eu tinha dupla personalidade, na verdade. Porque pro pessoal da igreja, ai não, ela só não recebe o Espírito Santo porque, coitada. Mas na verdade não era essa. Eu ia na frente do altar, já chegou ao ponto de eu ir na frente do altar, porque eu pensava, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não for? Só que eu ia lá na frente e eu ficava assim, acaba. Não aguentava o pastor falando. O pastor no altar falando, busca. E eu assim, na minha mente estava assim, acaba. Isso era uma personagem. Sim, senhor. Uma personagem. Tem muito adolescente assim. Criou um personagem. Tá triste. Tá solitário. Tá brigado com todo mundo.
Mas ele criou um personagem. A rebeldia já é um personagem. É o seu jeito de dizer que você tem valor. É o seu jeito de dizer que você é forte. Mas a rebeldia leva você para a solidão. A Bíblia diz que Deus faz o solitário morar em família, mas o rebelde ficará na terra seca, no deserto. Ele fica sozinho. Você está afastando as pessoas que querem te ajudar com seu orgulho. A pessoa humilde pede ajuda, mas você não quer pedir. Você acha que não, que todo mundo é culpado do seu sofrimento. Mas, na verdade, mesmo com os problemas, o que a Mariane não enxergava é que Deus a trouxe para a igreja desde pequena. Ele já sabia o que viria pela frente na sua vida. E um outro ponto aqui importante que você citou, Mariana, é que você sempre buscava alguém para pôr a culpa dos erros. Sempre buscava alguém para ser lá o culpado do sofrimento. Mas você não se enxergava. Porque é muito mais fácil a pessoa sempre achar ali alguém, um bode expiatório, né? Do que enxergar o orgulho, o erro, lá, a prepotência, soberba, tudo isso. E principalmente porque se eu me enxergasse, eu ia ter que abrir mão. Era muito mais fácil eu arranjar, não, a culpa é desse fulano, a culpa é dessa fulana, porque aí a culpa era deles, eles que tinham que mudar. Agora, quando eu enxerguei que a culpa era minha, eu falei, ai, agora eu tenho que entregar. Vamos falar dessa entrega. Mas antes, vamos ver, a galera mandou vídeos fazendo perguntas, vamos ver o primeiro vídeo. Olá, me chamo Yasmin, tenho 12 anos. Pastor Valber, quais são os primeiros sinais que alguém está indo no caminho da superação? Muito bem, Yasmin. O primeiro sinal que a pessoa está a caminho da superação é que ela reconheceu que precisa de ajuda. Se você não reconhece que precisa de ajuda, como é que você vai superar? Olha só, a Mariane foi ao extremo de começar a se envolver com amizades erradas. Chegou a beber? Sim, senhor. Cheguei a beber. A primeira vez que eu bebi era num sábado e a minha avó sempre falou, você quer sair? No domingo você vai pra igreja. Então, no outro dia, ela me acordou 5 da manhã, meu estômago tava doendo, que eu nunca tinha bebido, tava borbulhando e eu não podia falar. Olha, eu bebi, porque senão ia começar. Então, eu tive que ir pra reunião, a minha barriga doendo, e aí eu falei assim, não, nunca mais eu bebo. Porque fez o efeito, porque uma coisa é quando a pessoa já é acostumada a beber. O estômago dela bebeu uma, bebeu duas. Só que eu nunca tinha sido acostumada e foi numa festa onde todo mundo falou, vamos comprar bebida? Eu falei, vamos, porque eu não podia ser a única a não beber. Você queria se entrosar. Sim, senhor. Queria fazer parte. Eu não podia ficar sozinha. Eu tinha, todo mundo vai fazer? Então eu vou fazer também. Eu precisava da aprovação das pessoas. Pois é, olha só. Em vez dela reconhecer que sofria pela falta do pai, que sofria pela falta da mãe, que ela se sentia inferior aos outros porque ela estava cheia de complexos, não. Ela preferiu o caminho mais difícil. Ela preferiu o caminho de se juntar com a turma da bagunça, que geralmente quem busca muita diversão é porque não tem felicidade. Ele está buscando de alguma maneira sentir, pelo menos em um momento, alguma alegria. E que dura o quê? Pouco tempo e logo vem a consequência. Vem a ressaca. Logo vem o mal-estar. Não só aí, eu garanto que a sua consciência também acusava, né? O diabo, naquela hora, ele propõe a diversão, mas depois ele vem te acusar. Sim, ele dá o que você pode fazer, mas depois ele vem, tá vendo? Você não valoriza. Você não pode ficar aqui não, sai. Você tá perdendo tempo aqui. Tanto que um dos meus maiores medos foi justamente uma conselheira que me acompanhou desde pequenininha, porque ela me aconselhou acompanhou na EBI, e depois veio me acompanhar no FTU, ela sempre falou, você não pode, por exemplo, beijar na boca. Foi uma das coisas que ela sempre me botou medo. Ela falou, se você beijar na boca, Jesus volta na hora. Eu falei, pronto. Onde você atirou isso? Conselheira. Se beijar na boca, Jesus volta na hora. Opa, vamos beijar então. Pois é, já volta logo. Quer dizer, a gente tem que ensinar. Ela queria de alguma maneira te preservar, mas vamos falar o que é bíblico e falar o que... Porque senão a pessoa vai lá, beija e aí. Não voltou e aí fica frustrada, né? Mas graças a Deus eu nunca beijei, porque eu falei assim, olha... Era o que eu tinha dentro de mim. Eu ir pro inferno é uma coisa, Jesus voltar era outra. E aí ficava o diabo de um lado. Não vai voltar. E aí ficava o Espírito Deus do outro. Olha, ninguém sabe a hora, né? Quer testar? Pois é. E a questão de beijar na boca é o envolvimento sexual. A partir do momento que você começa a ter um envolvimento sexual, você começa a beijar, a pegar, a ficar, o que acontece? Você vai perdendo a inocência. Você vai perdendo até o senso de valor próprio.
você começa a se sentir um lixo, porque quase sempre o menino que te beija depois te dá as costas. Quase sempre ele só quer usar você e o seu corpo. Então seja inteligente. Eu vou responder a pergunta da Yasmin. Quais são os primeiros sinais de que a pessoa vai rumo à superação? Ela reconheceu, ela pediu ajuda. Olha só o evento de sábado agora, Mega Help, Mega Ajuda. Então você pode conversar, você pode pedir ajuda, você pode desabafar, nós vamos ter o cantinho do desabafo, nós vamos ter um musical maravilhoso. Eu não sei se nós temos aí o convite para o Mega Help, daqui a pouquinho a gente vai colocar para todos vocês. Aqui em São Paulo vai ser no AMB, na rua Olavo Fontoura, em frente ao aeroporto Campo de Marte, e é muito fácil chegar lá, mas tem a galera do FTU junto com a galera do FJU que estão unidas em fazer um grande evento de superação. Então, reconheça, peça ajuda. Esse é o início da superação. Isso aí é o que vai fazer toda a diferença, tá O Senhor bom? Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os enfermos. Então, enquanto a pessoa não reconhece que ela está doente, doente da alma que eu estou falando, não é só a doença que você pega quando você sai beijando todo mundo aí, não. Até podia pôr umas fotos aqui de o que acontece quando você fica aí beijando, o que veio até você já beijou 300 antes, até chegar Pega a você. sapinha, né? Não é só sapinha, não. Infecções, contaminações. O pessoal da School sabe o que eu estou falando. Mas, se você não se considera pecadora, como você vai ter o Salvador? Não tem como, né? Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Samuel, eu sou da FTU Bloco de Itaquera, eu tenho uma pergunta. Como saber se uma pessoa está passando por uma tristeza temporária ou por algo mais sério como depressão? Olha, é muito subjetivo. É muito de caso a caso, né? Todos nós temos momentos difíceis, mas a reação, se você quer saber, é a reação. Porque se você tem uma decepção, você está triste, mas você está bem, então você tem uma reação positiva. Você tem uma reação, não, deu errado, mas vamos mudar, vamos para cima, não vou desistir, Deus é maior. Se isso aqui é um grande problema, vai se tornar um grande testemunho. Ou seja, a sua reação. O depressivo, ele não tem essa capacidade de dizer vai melhorar. O depressivo, ele nem luta, pelo contrário. O depressivo, ele quer desistir todo o tempo. Sim, e quando a pessoa tem essa força, esse poder que é o Espírito Santo, ela pode passar o que for, ele fortalece, ele mesmo te diz qual a solução, como você sair desse problema. Agora o depressivo não, ele começa a curtir aquela tristeza como se fosse algo dele, ele não quer abrir mão disso. Ele começa, não tem mais solução. Eu vou ficar triste até o fim, é só isso, eu vou continuar triste, e fica tentando achar outras maneiras, inclusive de descontar essa depressão. Então é que nem, eu cresci na igreja, então eu sabia que se eu me matasse, eu ia pro inferno. Então eu morria de medo de me cortar, mas eu me automutilava de outras maneiras. Então eu chegava a me morder, a me arranhar, a me beliscar pra ficar vermelho, pra tentar arrancar e descontar essa solidão. E essa angústia na alma, essa tristeza, mas não fazia efeito. Porque eu sentia, na verdade, duas dores. Eu ficava com a dor no corpo e com a dor na alma. Porque eu tentava de uma maneira e só procurando o caminho errado. Então, todas essas maneiras que eu tentei arranjar de amizades, solidão, tentar ficar com os meninos, mas eu nunca conseguia. Mas eram maneiras de tentar descontar essa possível depressão, mas não fazia efeito. O adolescente, quando não pede ajuda, ele fica tentando resolver o problema do jeito dele, né? Ele já não tem maturidade, ele já não tem força em si para mudar, e aí vai tentar resolver do jeito dele. Aí vem aquela voz, olha, se você morresse era melhor para todo mundo. Se você não tivesse nascido, olha, não ia ter tanto problema. Essa voz não é a voz de Deus. Essa voz é a voz do mal. Por isso é importante você pedir ajuda. Se você não está conseguindo superar esse momento triste, o momento triste vem para todo mundo. Mas nós temos também o Consolador, o Espírito Santo, que você pode falar com Deus. A questão é que você não faz isso. Você não ora, não lê a Bíblia, você não participa das reuniões, vai, mas não presta atenção. Então, quando vem o dia triste, o que você tem para combater o dia triste? Você está vazio. Só tem mais e mais decepções dentro de você. Então, venha fazer uma jornada com Jesus nesse mês de setembro.
Venha fazer uma jornada. Nesse domingo agora, nós teremos também no FTU o dia do Não Desista. Se sábado é o Mega Help, domingo é o dia do Não Desista. Deus, ele quer levantar você, adolescente, ele quer mudar você. Aí você tem que pedir ajuda, tem que ser sincero, tem que ser humilde, senão você vai sofrer calado. E vai começar a fazer mal a si mesmo, como a Mariane começou a fazer. E quando você começou a fazer mal a si mesma, nem assim você pediu ajuda? Não, senhor, eu só pedi ajuda quando eu vi que eu realmente estava sozinha, que foi na época da pandemia. Porque quando eu fazia mal pra mim mesma, é como sempre falam, você tá tomando um remédio, você tá tomando um remédio pra morrer, querendo que a outra pessoa morra. Você tá tomando um veneno, querendo que a outra pessoa morra, mas quem tá tomando é você. Então eu queria fazer as coisas pra afrontar minha família, pra afrontar principalmente a minha mãe. Já cheguei a brigar com o meu pai, de mandar mensagem sendo grossa, sendo rude, não sabendo me colocar no meu lugar. E chegou ao ponto que ele me bloqueou. E eu falei assim, nossa, consegui. Mas não. Aquilo acabou que eu fiquei mais triste. No fundo, você queria era ter o pai, né? Queria ter a presença dele. Era a carência, que meu avô... Eu sempre tive meu avô presente. E ele tentava substituir o papel do meu pai. Mas eu falava, não, meu avô é meu avô e eu não tenho pai. Então eu tenho que aceitar que eu não tenho pai. Então, era uma carência muito grande. Porque na escola as amigas falavam assim, eu vou sair com meu pai. Meu pai não sei o quê. E eu falava assim, nossa, eu não tenho pai. Então eu tive que criar uma má imagem dele para tentar aceitar que eu não precisava de pai, para poder ver se aquilo fazia efeito. E não fazia. Eu ficava cada vez mais sozinha, cada vez mais triste e com raiva. Uhum. Olha só quantas coisas o adolescente tem que ficar administrando para se sentir um pouco melhor. Então ele quer vingar, ele quer fazer o outro sofrer o que ele passou. Não faça isso. Não seja assim. Peça ajuda. Peça ajuda. Deus, ele vai ajudar você a superar. Ele vai ajudar você a vencer esse sentimento, essa dor que você carrega em você. Mas para isso, você tem que buscar ajuda. Então, nesse final de semana, no Mega Help, no sábado, e no domingo, o dia do Não Desista dentro do FTU. Você conhece alguém que está a ponto de desistir? Você conhece alguém que já falou, já deu sinais que quer morrer, que só pensa em desistir, que ela seria melhor se fosse invisível? Essa pessoa está em risco. Essa pessoa está em risco. Então fala para ela, fala, olha, eu quero te levar no FTU nesse final de semana, tá bom? Vamos mais a uma pergunta, por favor. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou do Bloco de Itaquera e eu tenho uma pergunta. Como eu posso ajudar uma amiga a superar um momento difícil sem invadir o espaço dela? Olha como é que o adolescente pensa. Eu quero ajudar, mas não quero invadir o espaço dela. Você tem que ajudar, não tem jeito. Quando tem a ferida, tem que lavar a ferida, tem que limpar. Não tem como fazer, olha, eu vou cuidar da sua ferida sem invadir. Não existe isso. Você quer ajudar a sua amiga? Fala pra ela, olha, eu vejo que você está triste. E se ela já sabe que está passando por um momento difícil, não vai ser invasão. Porque se você já sabe, algum sinal ela deu, ela falou. Agora o diabo, sim, o diabo não está nem aí se ele está invadindo, se ele está invadindo a privacidade, ele possui a pessoa. Então não tenha medo, não. Vai, faça o bem, vença o mal com o bem. Você pode dar o seu exemplo. Olha, eu vejo que você está sozinha, está triste, conta comigo. Eu já passei por muitos momentos difíceis, mas eu tenho um conselheiro que me acompanha. Eu participo do Força Team Universal, que é um grupo de adolescentes que tem me ajudado muito. Isso não é ser invasivo, não. Invasivo é o sofrimento, que entra sem pedir licença. Tá bom? Vamos lá, mais um vídeo. Meu nome é Gabi, eu sou do Bloco FTU de Itaquera e tenho uma pergunta. Como saber se alguém tem problemas emocionais, mesmo que a pessoa não fale sobre isso? A pessoa dá sinais, né? Você tinha problemas. Alguns dos sinais que você dava, mas as pessoas não percebiam. Eu era muito agressiva. Então, isso era uma maneira que as pessoas falavam assim, tem algo de errado. Não tem como uma pessoa ser agressiva normalmente. Uma coisa é você ser mais rígida, séria, reservada. Outra coisa é a pessoa vinha falar comigo às vezes tranquilamente, eu já falava, o que você tá falando? Não sei o quê. E queria ir pra briga. Queria falar assim, não se intromete. Eu era muito grossa. E foi aonde a conselheira conseguiu ver, tem algo de errado. Tem algo acontecendo. Ela nunca chegou a ver, de eu me morder, de eu me bater, mas ela sabia o vazio que eu tinha. Porque eu falava pra ela, eu falava assim, eu odeio meu pai, eu quero matar meu pai, eu não suporto ele. Só que aquilo era uma ferida que eu tinha, que eu mesma tocava. Então eu ficava lá,
A ferida às vezes estava se fechando e eu falava assim, não vai se fechar, vai se abrir. Eu tenho que ter essa ferida dentro de mim para saber o que ele fez. Como que você se olhava? Quando você se via no espelho, quem você enxergava? Eu vi uma pessoa triste, vazia, que não tinha paz, porque eu não conseguia ter paz. Não tem como você ter paz sem ter o Espírito Santo. Então eu falava assim, olha, eu não presto, mas isso é um problema meu. Eu sou orgulhosa, mas isso é um problema meu. Eu sou vazia, mas isso é um problema meu. Eu não gostava de abrir para as pessoas. E eu não estava disposta a receber ajuda. Então eu olhava e falava assim, eu posso ver isso, mas as pessoas não podem. Então são vários sinais que ela tinha, tá vendo? E você disse que quando chegou na pandemia, você não aguentou, teve que pedir ajuda. Sim, senhor. Porque quando a pandemia aconteceu, aí eu perdi todos os amigos. Porque a minha mãe me trocou de escola, falou, chega, você vai trocar de escola. Eu fui para uma escola onde eu não era acostumada. Chegou, passou 2 semanas, não deu nem tempo de eu fazer amizade. Fechou tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque aí fechou a igreja, meus amigos da igreja eu não via mais. Os amigos da escola, todo mundo se afastou. Eles não olhavam na minha cara. Eu mandava mensagem e eles não respondiam. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Nem o pessoal que eu tinha mais proximidade, que eu buscava o meu refúgio, tá falando comigo. Uhum. E aí foi onde a minha tia me chamou pra passar um tempo na casa dela. E ela falou assim, olha, todo domingo, 18 horas, a gente vai na reunião. Só que eu não sabia que era o estudo do Apocalipse. E era o meu maior terror. Era o Apocalipse. Eu sonhava, eu já cheguei a sonhar que eu ficava. Eu entrava na escola e eu falava assim, se Jesus voltar agora, eu, minha mãe, meu avô, dá pra me fugir por aqui, por ali. Sendo que não ia dar. Porque eu falava assim, se Jesus voltar, eu vou ficar, mas eu não vou aceitar a marca da besta. Eu não aceito. E eu pensava como o anticristo vai querer matar. Será que vai ser com ferradora, tipo, cortar dedinho por dedinho? E isso me apavorava. Não é mais fácil aceitar Jesus do que ficar pensando como é que o anticristo vai te maltratar, não? Né? Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Ele diz assim, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para uma parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus falava da própria morte, mas ele não temia a morte, porque ele sabia que o Pai Celestial era com ele. Ele sabia que ele poderia ficar sozinho na cruz, mas ele não estava sozinho. Essa certeza você precisa também, todos nós precisamos. Então ele complementa dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante da aflição, a sua reação, ela revela o que você traz dentro. Se você não tem Jesus, vai vomitar para fora tudo que está de ruim dentro de você. Mas quando você tem Jesus, você se coloca no lugar da outra pessoa. É o que a gente tem aprendido nessa jornada com Jesus. Você se humilha, você reconhece que você não é perfeito também. Então você aprende a perdoar e a pedir perdão também. Então, se levante, reaja. Nesse final de semana, será o encontro Não Desista. E você que está a ponto de desistir, peça ajuda. Fale conosco, fale com o seu conselheiro, fale com seus pais. Não fique aí administrando medo. Enquanto você administrava o medo, só piorava a sua situação. Sim, senhor. Enquanto eu administrava o medo aumentava dentro de mim. Porque eu tinha que criar. Não poderia falar assim, ai, Jesus é... E na minha cabeça não tinha aquilo. Não, eu posso voltar para Jesus e eu posso subir com ele. Não, era 2 soluções. Ou eu morria por conta, ou eu morria, ou quando Jesus voltava eu ia ficar e eu ia morrer de qualquer maneira. Não tinha aquilo de, não, eu posso reconhecer, eu posso receber o Espírito Santo e eu posso ser salva. Porque a minha mente era totalmente cauterizada. Uhum. Então até quando na reunião o pastor falava assim, abra a Bíblia, li o versículo, na minha mente complementava já o versículo, porque eu já sabia, mas a palavra não entrava. Eu não deixava a palavra entrar. Conhecia, mas não tinha o entendimento. Sim, senhor. Conhecia, mas não praticava, né? Sim, senhor. E era como se
O Espírito Santo, ele tentava falar, mas eu não deixava. Era aquele coração de pedra, que tentavam bater, tentavam entrar e falava assim, não vai entrar aqui não. E chega uma hora, acho que a pessoa cansa, né? Cansa de tanto errar. Eu imagino que a pessoa chega um momento que ela fala assim, eu já tentei de tudo, não tem mais solução. Chega esse ponto que ela começa a se fazer mal, a desistir de viver. Mas não é essa a solução. Poxa, está aqui bem claro, no mundo tereis aflições, Jesus já avisou. Não vai mas ser fácil. Não é fácil, nem pra gente que tem o Espírito Santo é fácil, a gente quer ir embora sim, mas não é por isso que eu vou tirar minha vida. Eu sei muito bem que eu já tenho poder para vencer, como o meu Jesus venceu, mas sozinha você não consegue. Sem ele não tem como. Sim, e até porque se eu passei por tudo aquilo, fui eu que me coloquei naquela situação, porque eu poderia ter poupado muitas coisas, mas eu falava, não preciso não. Isso foi acarretando. Eu poderia, desde o início, quando eu fiz 11 anos, que já poderia me basear nas águas, eu poderia ter falado, eu morro aqui e nasce uma nova criatura. Mas não, eu falei, não, vai, continua. Nasce uma criatura esquisita, né? Nasceu uma pessoa esquisita. E quando você começou a ouvir de verdade a palavra, então você tomou a decisão de pedir ajuda, de mudar. Sim, senhor. Foi quando estava tendo o estudo do Apocalipse e de tanto ver, nossa, o pessoal lá fora morre por isso, mas não nega Jesus. E o pastor, ele passava os vídeos. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E eu falei assim, não é possível. E eu aqui, não acontece nada e eu não aceito. E aí, numa oração, tinha terminado a fogueira santa. E aí eu falei assim, não, deixa eu ser sincera pelo menos uma vez na vida. E eu falei assim, meu Deus, por que eu nunca te escutei? Ele falou assim, porque você nunca me buscou. Aquilo doeu. Mais do que de todas as maneiras como todo mundo tinha falado pra mim. Mais do que a minha avó, quando ela falou pra mim. Mais do que a conselheira que me acompanhava falou pra mim. Porque uma coisa é a pessoa falar. Você tem mais resistência. Agora, quando o próprio Deus fala, você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque ele falou, você tá perguntando, eu vou te responder. E ali caiu a minha ficha. Eu falei assim, não, já que eu nunca busquei, agora eu vou buscar. E na outra semana, eu já me basei nas águas. Eu falei assim, não, já que é pra morrer, eu vou morrer direito. E eu sempre tive isso dentro de mim. Eu não vou me batizar pra me batizar uma vez, e aí saiu um pecador, entrar um pecador seco e sair um pecador molhado. Me batizar em outra vez, entrar um pecador seco e sair um pecador molhado. Porque não tinha doído pra mim. É porque o batismo nas águas, ele só é verdadeiro quando primeiro há o arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, abandono do pecado e a firme decisão de agora tomar outro rumo. Isso é arrependimento. Não existe arrependimento que daqui a pouco eu volto a fazer de novo. O arrependimento leva você a abandonar aquele erro. O remorso é o sentimento que você tem quando faz algo ruim, aí você fica lá, eu não sirvo, eu não presto, eu sou um lixo mesmo, olha só, fiz de novo. Isso é remorso. Não é o que você sente sobre o que você fez, é o que você faz em cima da sua decisão. Então você tomou uma decisão firme, eu vou me batizar e eu vou mudar. Sim, senhor. Tanto que na outra semana, eu fiz 15 anos, e aí já começa aquilo, você tem que mudar de grupo. Eu falei, ai meu Deus, como eu vou mudar de grupo? E a gente tinha uma coisa, se vai sair um, vai sair todo mundo junto e vai pro mesmo grupo. Só que graças a Deus a gente ainda conseguiu permanecer mais um tempo, e aí começou o jejum de Daniel. E eu falei assim, olha, eu já fiz mais de 14 jejuns de Daniel, jejum de Daniel aparentemente. Só que eu fazia na igreja, chegava em casa, eu ligava a TV e falava, não vou fazer. Minha avó, Maria, você tá brincando? Eu falava, tá bom, deixa eu brincar. Eu era sem noção, na verdade, essa é a palavra, sem noção, e brincava com o pecado, brincava com o diabo e tava tentando brincar com Deus. E nesse jejum de Daniel eu falei assim, não, eu vou fazer direitinho. Não foi fácil. Porque o diabo falou, ó, você não aguentou aqueles outros, você não vai aguentar esse. Desiste. E esses 21 dias foi basicamente uma batalha de pensamentos. Porque eu falei assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E era o dia do casamento com Deus. E a gente estava tendo a leitura do Ministério do Espírito Santo. E aí eu tava lendo o livro e vinha o pensamento. Desiste, para de ler, você não vai conseguir. Só que quando chegou o dia do casamento com Deus, teve 2 buscas. A primeira o pastor falou assim, entrega tudo e fala tudo. Ele já sabe, mas você tem que reconhecer tudo que você fez. Então ali eu entreguei a mágoa do meu pai, a mágoa da minha mãe, as amizades, a dependência que eu tinha nas pessoas. Eu falei assim, meu Deus, eu te entrego. O vazio que eu tenho, porque querer um pai
eu quero que o Senhor seja o meu pai. E aí, teve essa entrega. E na segunda busca, o pastor falou assim, agora você busca, que o diabo não tem nada pra falar. E realmente, eu busquei porque o diabo não tinha nada pra falar. Não tinha do que me acusar. Eu já tinha entregado tudo. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor sabe e o diabo sabe. Mas eu já entreguei nas tuas mãos, então não é justo que eu não receba. E ali o pastor falou assim, coloca aliança, casa com Deus. E quando eu coloquei a aliança, eu realmente casei com Deus. Eu falei assim, eu vou firme até o fim, independente do que acontecer. Pode vir fogo, pode vir terremoto. E ali eu casei com Deus. É o que falam. Não é uma emoção. E não foi. Foi uma certeza. Eu falei assim, veio a certeza, você é minha filha. E eu falei assim, e eu tenho um pai agora. Mais melhor do que todos os outros. Resolveu o problema da sua vida. Resolvi o problema. Porque eu sabia que, mesmo sem amizades, eu tinha algo ali dentro comigo. Eu tinha o meu pai que ia permanecer comigo até o fim. Óbvio, dependendo das minhas escolhas. Porque o Espírito Santo, ele não te impede de fazer nada. Ele te aconselha. Ele fala assim, não é por aí. Mas é da sua decisão. E hoje em dia eu sou muito sensível para escutar. Já faz quanto tempo isso? 4 anos. Então, não foi só uma fase melhor. Não, senhor. Ali Jesus entrou na sua vida. Sim, senhor. Transformou. Como é que você lida com a sua mãe, com a sua família hoje? Hoje em dia até é um problema. Porque lá em casa a gente gosta de passar muito tempo juntos. Porque o tempo que antes eu gostava de ficar no meu quarto, sozinha, quieta, com a luz acesa, mas gostava de ficar quieta, hoje em dia eu falo, não, mãe, vamos tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos... Você virou chiclete. Virei chiclete, grude. Hoje você gosta de estar perto da sua mãe. Sim, senhor. Inclusive, meu pai, a gente ficou um tempo sem se falar, porque ele tinha bloqueado e não queria contato comigo. E ano passado ele falou assim, olha, filha, me perdoa, não sei o que. Eu falei, não, pai, fique em paz, eu que te peço perdão. Eu era filha e achava que eu era mãe. Não tinha lógica. Tanto que aconteceu uma situação, foi como um FTU perguntou, da tristeza do momento, né? Eu tava no encontro jovem e eu recebi a notícia assim, seu pai tá quase morrendo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não tinha mais proximidade, mas é meu pai. Quando eu perdoei ele, eu falei, eu perdoo, é meu pai, eu vou respeitar, eu vou ter temor, porque foi ele que me deu, de certa maneira, a vida. E aí eu falei assim, o que eu faço? Porque vem o sentimento de, olha, seu pai tá morrendo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço não, mas eu tô aqui cuidando do jovem, o Senhor vai cuidar dele. Porque, e aí quando eu cheguei em casa eu chorei no banho, eu falei, meu Deus, cuida. Mas passou, porque eu tive a certeza que Deus ia cuidar dele. Assim como ele cuidava de mim, não era justo eu cuidar dos filhos dele, do pessoal que tava lá sofrendo e ele não cuidar da minha família. E ali eu tive a certeza, hoje em dia ele tá curado, tá bem, graças a Deus. Que legal, tá vendo? Ela escolheu o caminho mais difícil. Ela escolheu o caminho da rebeldia, o caminho de fazer mal a ela mesma, de ferir as pessoas próximas a ela, mas até o dia que ela disse, meu Deus, me ajuda que eu não sei o que faço. Então neste domingo, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 da manhã e 6 da tarde, nos 3 encontros, será o dia do não desista. Não desista. Deus, ele quer fazer parte da sua vida, mas você tem que buscar ajuda. Não só aqui no Templo de Salomão, mas em cada FTU de todo o Brasil, de todo mundo, você vai ter a oportunidade também de colocar um fim na sua dor. Colocar um fim, sabe? Sabe assim, você vai escrever o nome de Jesus na folha, você vai escrever o nome de Jesus na folha assim, e você vai escrever uma carta para Jesus, tudo que você precisa superar, tudo. E você vai fechar com o nome dele em cima. Assim. O nome dele está acima de todos os nomes. Você vai trazer, você vai colocar, você vai entregar no altar, vai dizer, Jesus, agora é contigo. Porque ele disse que no meu nome expelirei demônios, sarareis enfermos, purificarão leprosos. O nome de Jesus, ele é poderoso, ele venceu a própria morte, você também vai poder vencer, tá bom? Nesse final de semana, aqui no templo, mas em cada encontro FTU, você vai poder participar do dia da superação. Queria agradecer a sua vinda aqui ao Pode Isso FTU. Força Jovem de vez em quando dá uma espiadinha assim no podcast do FTU. Sim, senhor. Eu dou. Você Pode falar por mim. Ai, toda quinta-feira eu tô lá abrindo, falando o que a gente vai aprender hoje. Principalmente porque tem a transição do FTU pro Força Jovem. Então a gente tem que saber como é a linguagem deles, como eles eram tratados, porque
eles chegam e eles falam assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque o FTU são nossos irmãos mais novos. Isso. Mas a gente tem que saber, olha, não é pegar, porque a linguagem é diferente. Mas graças a Deus, hoje eles chegando, já se enturmam. Já entram nos projetos. Que legal, né? Juntos e misturados. Sim, que Deus te abençoe. Obrigado. Hoje você é obreira. Sim, senhor. Hoje você ajuda outros. Sim, senhor. Tá vendo que legal? Ela usou a dor dela agora para ajudar outros. Isso é superação. Exatamente. E qual o nome da avó mesmo? Maria Luísa. Ô, dona Maria Luísa, a senhora viu aí o resultado. Então vale a pena. Você que é pai, mãe, você que cuida aí de um adolescente, não desista também. Exatamente. Porque tem muitos responsáveis aí, pais, jogando toalha. Então não desista, vai pro altar. Tem certeza que a sua avó sacrificou, lutou, pegou no pé, colocou o limite. Mas hoje, graças a Deus, tem um resultado excelente. Bom, a gente vai deixar com vocês aí o convite para o Mega Help 2024. Você e a sua família são muito bem-vindos, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima! O evento mais inspirador e motivacional dos últimos anos está de volta. Se liga, porque o Mega Help 2024 vem aí! Sábado, dia 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help vai trazer apresentações culturais que vão marcar a sua vida. Não é só entretenimento, mas será um espetáculo de arte, cultura e muita vibe boa. E para te levar a uma viagem surreal, a gente vai ter o Circo dos Pensamentos. Um musical que vai te inspirar com as ideias positivas e te fazer viver um momento único, mas acima de tudo, te fazer acreditar que sempre tem uma saída. Nós preparamos uma palestra que vai virar a chave da sua vida. Então prepare-se para sair diferente do jeito que entrou. Será um papo reto que você nunca vai esquecer. Durante o Mega Help, a gente montou o Cantinho do Desabafo. Sabe aquele espaço onde você pode abrir o coração? Pois é, aqui é o lugar. Voluntários que já superaram a depressão estarão lá, prontos para trocar uma ideia e te ajudar de verdade, sem te julgar. Anote na agenda, sábado, 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help 2024 é para você que quer fazer parte de algo maior. Mega Help 2024. Não te julgo, te ajudo.